Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade ao tema Renascimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre dois grandes pintores desse período, Sandro Botticelli e Rafael Sanzio. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre eles, é legal a gente relembrar que o Renascimento ele foi um movimento intelectual, científico, filosófico, político que transformou a forma como as pessoas lá na Europa viam o seu tempo, se relacionavam com a sua cultura, com a sua arte. E ela teve algumas características que foram muito marcantes, como o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o retorno às culturas clássicas, greco-romana, lá do período antigo. Por isso que nas obras de arte que a gente vai ver um pouquinho, que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver muita referência a essa estética greco-romana. Vamos lá? E vamos começar então com Sandro Botticelli, que viveu em Florença entre 1445 e 1510. Ele teve patrocínio da poderosíssima família dos Médicis e ele produziu obras maravilhosas, como O Nascimento de Vênus, A Primavera e A Adoração dos Magos. O que a gente percebe nessas obras é que ele foi extremamente delicado nos traços, ele era um excelente desenhista. Além disso, ele buscava retratar a beleza, as formas humanas de uma maneira muito idealizada. E ele busca as referências dos corpos, da estética, lá da Grécia e da Roma Antiga. Inclusive, vários temas pagãos dessa época são transpostos para essas obras, como O Nascimento de Vênus, A Primavera. Vou falar um pouquinho melhor sobre essas obras. Mas, além disso, obviamente, que ele vai ter ainda uma grande influência das questões religiosas, tanto é que ele pintou a belíssima obra de arte chamada Adoração dos Magos. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre as suas obras de arte. Vamos começar com A Primavera, que retrata, obviamente, a chegada dessa estação. Só que, além disso, ele vai buscar várias referências lá na Grécia Antiga. Então esse quadro, ele é uma representação também do amor, da fertilidade, da sensualidade, tudo isso que vem junto com a primavera. Então ele coloca no centro do quadro Vênus, a deusa da beleza. Aí você consegue reparar que logo em cima a gente tem Eros, o Cupido, atirando flechas nas pessoas. Além disso, ele vai incluindo outros personagens da mitologia, como Zéfiro. Além disso, a gente tem essas três mulheres dançando, representando a fertilidade, a sensualidade, tudo isso para representar a chegada da primavera, que era um momento onde as colheitas cresceriam, onde as pessoas conseguiriam plantar, ou seja, seria o grande momento de vida da sociedade. Então, esse quadro é uma alegoria para a chegada exuberante da primavera. Sem sombra de dúvidas, sua obra mais famosa, talvez para o grande público, seja O Nascimento de Vênus, no qual ele retrata com beleza e delicadeza o surgimento, quando Vênus emerge de uma concha, remetendo à sua história lá da mitologia grega. Foi assim que, segundo a mitologia grega, ela surgiu, de uma concha no meio do mar. Então ele vai pegar esse mito da antiguidade e traz para o Renascimento nessa leitura belíssima. Então Vênus, essa deusa do amor que traz a beleza, a felicidade para os casais, está retratada nessa obra. Perceba que, nesse caso, não há um realismo anatômico como acontecerá em Leonardo e Michelangelo. E a gente percebe isso por esse pescoço que é irreal. Mas existem outras coisas que trazem um certo realismo e delicadeza para essa obra, como, por exemplo, o movimento das ondas, as flores e folhas como se estivessem flutuando no ar, o movimento das roupas, do manto que está sendo trazido para Vênus.
Além disso, é muito interessante você conseguir ver a delicadeza do movimentar do cabelo dela. Então essa obra de arte, hoje, ela está na Galeria Uffizi, em Florença, e é um marco do Renascimento. E uma coisa que Botticelli vai trazer também para a arte renascentista é o nu. Então, o nu da Vênus, ela é um pouco chocante para a época, porque não era uma coisa comum. Mas a partir das obras de Botticelli, outros artistas vão trazer a nudez para suas obras também. Porém, Botticelli não produziu só obras de arte com temas pagãos. Ele também fez várias obras religiosas, como, por exemplo, a Adoração dos Magos, no qual ele pega um trecho bíblico, a chegada dos Reis Magos até Jerusalém, e retrata a sua maneira. É muito interessante a gente perceber que, nessa obra de arte, tem muito mais gente do que teoricamente está lá na passagem bíblica, e essas pessoas são amigos, são a própria família Médici, que patrocinava ele coloca no quadro, e inclusive ele mesmo também está presente no quadro. Então ele coloca Jesus, Maria e José no centro, e as pessoas que estão compondo a cena, é muito interessante perceber, elas estão com as roupas renascentistas. Então aqui ele não está preocupado em reproduzir uma obra como teria acontecido naquela época. Ele faz uma leitura a partir do seu tempo. A única grande viagem que ele fez saindo de Florença foi em Roma, na qual ele fez alguns afrescos para o Vaticano e também produziu alguns retratos papais. Mas, diferente dos seus contemporâneos, como Michelangelo, Leonardo e Rafael, ele morreu pobre e praticamente desconhecido na sua época. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo, eu vou falar um pouquinho sobre Rafael Sanzio. Espero que vocês estejam aproveitando as aulas. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!